comunicação buco-sinusal. No passado, sempre se falava em seio maxilar, o dentista tinha um certo medo, né, um certo receio. Parece que tudo que se aproximasse do seio maxilar era algo perigoso, era algo que deveria ser encaminhado a um cirurgião bucomaxilo, era algo que deveria ser feito a nível hospitalar. E hoje em dia, com o advento da implantodontia, a gente já a manipulação sinusal ela passou a ser algo rotineiro, né? A gente sabe que o seio maxilar não é nada que você precise ter um pânico, né? Ele é uma cavidade pneumática revestida por um epitélio e que você pode violar esse epitélio exponencialmente, desde que você não leve infecção e desde que você não gere uma comunicação da boca com o seio maxilar. Porque aí você vai ter uma troca de bactérias da boca para o seio e do seio para a boca. Isso pode gerar uma fístula bucosinusal e vai gerar sinusite crônica e muitas vezes até dar cheiro ruim. O paciente vai relatar que entra comida na cavidade durante a mastigação, durante a sua alimentação. Então são casos que devem ser conduzidos, né? Então o seio maxilar, ele vai estar, algumas vezes ele pode estar pneumatizado, que a gente chama, né? Ele vai lá e ele invagina, ele se estende, né, próximo às raízes dos molares e pré-molares e pode estar bem próximo do rebordo alveolar, né? Nesse caso inferior, o acidente 26 aqui, ó, raízes divergentes e o assoalho do seio maxilar em íntimo contato com essas raízes. Após a extração de um dente como esse, você pode extrair o dente pela técnica fechada e esse assoalho do seio maxilar ele vir todo aderido às raízes dentárias, né? Então você gera uma comunicação buco-sinusal. Comunicações menores que 2 milímetros, geralmente elas fecham espontaneamente. Isso significa dizer que você não precisa fazer nenhum retalho adicional. Tudo que você vai fazer é promover a formação de um bom coágulo, fazer uma sutura fazer uma sutura que estabilize bem esse coágulo e vai orientar o paciente para que não faça sucção, para que não assoe o nariz, né, para não gerar uma pressão no seio maxilar removendo esse coágulo e para que o paciente faça repouso e uma alimentação líquida pastosa, né? Então, comunicações pequenas, até 2 milímetros, elas fecham espontaneamente desde que você faça a estimulação de um coágulo adequado, faça uma sutura em X para estabilizar esse coágulo e que o paciente cuide dessa ferida pós-operatória para que não se desestabilize esse coágulo. Já algumas situações onde a comunicação ela é maior do que 3 milímetros, né? Como por exemplo um dente, um molar com raiz divergente, no qual você removeu as raízes e veio todo o assoalho junto, é uma comunicação grande, né? Esse tipo de comunicação requer um procedimento cirúrgico para vedamento dessa comunicação. E se não tratar? E se eu fizer a extração de um dente, houver uma comunicação grande e eu não tratar, o que pode acontecer? 50% dos pacientes passarão a ter uma sinusite após 48 horas. E 90% desses pacientes terão sinusite após 2 semanas. Né? Então a gente vê que se você não fizer nada, o curso dessa comunicação ele vai ser maléfico ao paciente. Né? Então ele vai ter sinusite no pós-operatório tardio. Então qual que é a conduta imediata? Né? Quando você fecha a comunicação dentro de 48 horas, você tem uma taxa de sucesso bastante alta, de 90% a 95%. Então percebam quão importante é você identificar a comunicação bucosinusal. Enquanto o tratamento tardio da comunicação, após 2 semanas ou mais, a taxa de sucesso ela cai para 67%. Então isso é um dado extremamente importante, que tem uma relevância clínica tremenda, né? Então identificar a comunicação e o pronto fechamento é fundamental para o sucesso do caso. Então, vários métodos de fechamentos de comunicação bucosinusal foram relatados na literatura, como retalhos locais, né, aqui como está mostrando nesse slide, um retalho vestibular, que você aproxima essa mucosa para cima da comunicação, retalhos a distâncias, enxertos, ou uso de bola de gordura, bola de Bichat, que a gente chama, né, que é o tecido gorduroso da bochecha. Né? Retalhos palatinos, né, esse tipo de retalho que você faz que tem uma vantagem que não diminui o fundo do sulco vestibular. Agora é um retalho mais difícil, né? Dividir retalho no palato não é uma coisa fácil, depende um pouco mais de habilidade e também tem um risco um pouco maior de sangramento. Então você tem que avaliar
qual que é a sua habilidade para se propor a fazer um retalho desse tipo, né? Isso aqui a gente recomenda que apenas profissionais com experiência em cirurgia realizem, né? O mais fácil, o mais corriqueiro é esse tipo de retalho aqui, ó, retalho vestibular. Então aqui é um caso, ó, após a exodontia do 16, eu fiz a manobra de Valsalva e eu percebo aqui, ó, que o coágulo mexe, ó, tem uma comunicação, né? O ar passa de maneira bastante intensa e eu consegui identificar uma comunicação bastante grande, né? Então um caso como esse, né? Qual que é a conduta? Sem sombra de dúvida, o tratamento ideal nesse caso é já fazer um retalho. No caso aqui você pode fazer de forma mais simples, né? Você faz 2 incisões. Você pode até desepitelizar essas bordas adjacentes aqui ao epitélio do sulco gengival. Aí você faz essa incisão, descola o periósteo, você pode até fazer umas incisões por dentro do periósteo para liberar e dar mais elasticidade para esse retalho. E você vai lá e sutura a ferida por primeira intenção. Então aqui, ó, uma comunicação relativamente grande, mas que você já fechou no mesmo ato cirúrgico, o prognóstico é extremamente satisfatório, né? E como foi nesse caso, o paciente retorna depois de 10 dias, você remove a sutura, geralmente a mucosa está bem íntegra, ela não tem nenhum tipo de abertura com o seio maxilar, e o paciente evolui super bem. É comum nesses casos você já medicar o paciente com antibiótico, né? Porque algumas vezes vai haver um sangramento intracinusal que pode propiciar uma infecção pós-operatória, então é indicado antibiótico terapia profilática nesses casos. Aqui um outro caso de um aluno nosso, após a remoção do terceiro molar superior, você percebe aqui, ó, ele estava mais vestibularizado, onde teve uma comunicação bucosinusal bastante grande. Porém, como tem um retalho da incisão, o retalho para a remoção do dente, ele já vai fechar em primeira intenção, eu não preciso me preocupar com esse tipo de comunicação, porque a evolução é muito fácil, é muito tranquilo a recuperação do paciente, porque você nem precisa girar retalho, você vai só aproximar o retalho, fazer uma sutura bem, coaptando bem os bordos, consequentemente o prognóstico é muito bom, né? Então nesses casos é importante você pegar bastante tecido, né? Não fazer uma sutura muito superficial que tenha risco de deiscência. O ideal é você pegar uma sutura mais profunda e pegar bastante tecido, pelo menos uns 3 milímetros de margem em cada lado, para que você aproxime bem os bordos e consiga coaptar bem a gengiva nessa região. Esse é um caso do nosso aluno, Dr. Vicente, que foi um aluno nosso de aperfeiçoamento em cirurgia oral e implantodontia. É muito importante tratar a sinusite, num caso de tratamento tardio. Vamos pensar, você extraiu o dente, houve comunicação bucosinusal, você não identificou. O paciente retorna depois de uma semana, depois de 15 dias, e você nota que há uma fístula bucosinusal. Então, nesses casos, como já vai ter a contaminação, é muito importante você tratar a sinusite previamente ao fechamento da comunicação bucosinusal. Então, como que eu trato essa sinusite? Você vai fazer irrigações, pode fazer irrigações através da fístula, você vai usar antibióticos, você vai usar descongestionantes nasais, por conta, quando você usa esse tipo de medicamento, o seio maxilar ele drena para a cavidade nasal através do ósseo, né, que é uma abertura. E quando você usa sprays nasais, descongestionantes, você mantém esse ósseo permeável. Então toda a secreção do seio, ela facilita a drenagem através do ósseo. E você vai usar antisséptico bucal. Por que é importante antisséptico bucal? Olha, se eu tenho a comunicação da boca com o seio maxilar, se eu diminuir a microbiota bucal através de uso antisséptico, eu vou conseguir diminuir a contaminação no seio maxilar. E aqui o antisséptico de escolha é a clorexidina. Não adianta usar outros antissépticos, porque eles não têm aquela capacidade de ficar retido na mucosa e ter uma impregnação maior na mucosa, né? Então a clorexidina 0,12% é o antibiótico, é o antisséptico de escolha. E se a comunicação for muito grande, você pode até fazer uma placa obturadora para o seu paciente. Então essa placa ela vai vedar a comunicação. Então o paciente vai fazer a alimentação usando essa placa e vai evitar que o alimento adentre o seio maxilar. Então vai favorecer o tratamento dessa sinusite, tá? Então isso aqui é fundamental num paciente que já tem a comunicação, a fístula bucosinusal, e tem que ser submetido a um procedimento tardio de fechamento da comunicação. Primeiro você trata a sinusite, aí depois que ela está controlada, você faz a cirurgia para o fechamento da comunicação. Então esse artigo aqui ele avaliou vários tipos de fechamento de comunicação bucosinusal, apenas com sutura,
tecido gorduroso da bochecha, retalho vestibular, retalho palatal ou transplante dentário. E ele identificou que o uso do tecido gorduroso da bochecha, ou bola de Bichat, não teve nenhuma complicação em 28 casos, né? Isso é fantástico, né? Então, o que é essa bola de Bichat? É um tecido gorduroso que se estende desde a região infratemporal, passa por baixo da região zigomática, e ela vai se estabelecer bem próximo, bem junto ao músculo bucinador. O músculo bucinador, aqui nesse corte axial, é o músculo da bochecha. E não é raro você algumas vezes remover um terceiro molar superior que está numa posição vertical bem superior, bem acima do segundo molar. Quando você incisa para fazer relaxante, às vezes esse tecido ele vem para a cavidade bucal. Isso pode acontecer e isso não tem nenhum tipo de problema. Então, tem sido relatado há bastante tempo o uso dessa gordura para fechamento de comunicação bucosinusal e ela tem uma vantagem de não gerar perda da profundidade de vestíbulo e pode cobrir defeitos de até 60 por 50 centímetros de extensão. Então essa é uma vantagem de você utilizar a bola de gordura de Bichat. Aqui é um caso também do aluno nosso de aperfeiçoamento de cirurgia oral, fez a cisão relaxante para fazer a extração do terceiro molar superior e de repente herniou essa bola de gordura, né? Isso aqui você não precisa se preocupar, não é nada grave, né? Você só coloca a gordura para dentro, remove o dente, sutura, não tem nenhum tipo de problema. Teve um colega meu uma vez que me ligou apavorado que tinha vindo a parótida para dentro da boca. Isso não acontece, tá? Isso aí é uma coisa anatomicamente impossível, você expor a parótida para dentro da boca. O que acontece é a bola de Bichat, tá? Não precisa se preocupar, isso não tem problema nenhum, tá? Então, como é que funciona a técnica de fechamento de comunicação bucosinusal com a bola de Bichat? Primeiro passo é você fazer uma incisão e você remover esse epitélio, né? Se nós temos uma fístula, nós temos epitélio em torno da fístula. Se eu unir epitélio com epitélio, não vai haver coaptação. Então, aqui o ideal é você fazer a incisão e remover como se fosse um pequeno charuto de gengiva nessa região. Aí depois você faz uma incisão no periósteo, posteriormente, para expor a gordura. Aí você vai dissecando a gordura e a vantagem dessa técnica é que esse enxerto ele é pediculado. É um enxerto que tem uma vascularização, não é um enxerto livre, onde a mucosa não tem espremento sanguíneo. Ela é um enxerto pediculado. Aí você vai suturar a gengiva e essa gordura vai ficar exposta ao meio bucal e por epitelização ela vai cicatrizando, né? Então aqui é um caso, uma comunicação tardia bastante grande, paciente com sinusite, queixa de cheiro ruim, gosto ruim, se queixava de entrar alimento no orifício durante a alimentação. Então, primeiro passo, a gente fez 3 dias de irrigação e antibiótico terapia. Aqui, no caso, estávamos usando PVPI, esse caso aqui da residência, junto com o meu colega, Dr. Rui Veras. Na verdade, a gente não usa mais PVPI porque ele é danoso à mucosa ciliar do seio maxilar. Então, o ideal é você irrigar com soro fisiológico. Quando você irriga, é muito comum a solução sair pelo nariz, tá? Então, isso pode acontecer, você pega uma cuba rim e o paciente, você avisa o paciente que você vai fazer uma irrigação que vai encher a cavidade e pode esterilizar líquido pelo nariz, tá? Isso é bastante comum e isso é benéfico porque você limpa bem todo o conteúdo da mucosa maxilar, do seio maxilar. Então, o que se faz é uma incisão. Aqui a gente viu, ó, tem epitélio, né? Então a gente faz uma incisão em torno desse epitélio, aproxima, fecha essa incisão, isso aqui vai passar a ser o epitélio do seio maxilar. Aí você vai empurrar isso aqui para dentro. Ó, aí empurra para dentro, aí estendo a minha incisão um pouco mais para posterior e vou lá e começo a fazer a divulsão da minha bola de Bichat, o tecido gorduroso da bochecha. É importante que quando você disseque esse tecido, ele não pode vir sob tensão, ele tem que estar bem passivo para que você não tenha muita tensão durante a sua sutura, né? Aqui já a gordura suturada, ela fica exposta no meio bucal. Aqui, mais ou menos 10 a 12 dias após de pós-operatório, você percebe que há uma necrose superficial, mas esse é um aspecto normal de pós-operatório, né? E tardiamente a gente identifica que a mucosa totalmente cicatrizada, epitelizada e o vedamento da comunicação bucosinusal, né? Então aqui o pré-operatório, pós-operatório, cessou a sinusite, cessou a queixa do paciente em relação a desconforto e cheiro ruim durante o ato mastigatório. Então, como que eu faço a prevenção desse tipo de complicação? Então, dentes que são multirradiculares, próximos ao seio maxilar, raízes divergentes, o ideal é você fazer a odontosecção. Não adianta você fazer uma extração a fórceps, porque a chance que existe de você gerar uma comunicação grande é uma chance que é bastante
previsível. Então é mais fácil você fazer a odontodissecção, remover as raízes individualmente e evitar esse tipo de complicação. E sempre que você identificar, o melhor tratamento é o fechamento imediato, né? Então, aquele retalho vestibular não é algo extremamente difícil de ser feito. Então, você como clínico geral que faz cirurgia oral, você tá capacitado para fazer esse tipo de fechamento, né? Então, são duas incisões divergentes, disseca bem, traz o retalho, sutura com fio de seda e acompanha o paciente e medica com antibiótico terapia. Se você se sentir inseguro para realizar esse fechamento, encaminhe o paciente a um cirurgião bucomaxilofacial ou a um colega que faça cirurgia para que seja feito o vedamento. Então, no dia, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, já tente encaminhar o paciente a um cirurgião que faça esse tipo de tratamento. Então, o paciente vai ter um benefício muito grande se a comunicação for fechada até 48 horas após a exposição do seio maxilar. E lembrando que nesse meio tempo, já medique o paciente com antibiótico, com um anti-inflamatório. Você pode até passar uma descongestionante nasal, no caso a gente usa bastante o rinoflumosil, e você pode também orientar o paciente para evitar a alimentação sólida, né, para não entrar alimento sólido dentro do seio maxilar, que dificulta a lavagem desse alimento dentro do seio maxilar.